problema da coluna pode acontecer de uma maneira completamente inesperada, insuspeita, sem razão aparente. Muitas pessoas acreditam que é necessário um grande esforço ou algo muito fora da normalidade para desenvolver um problema sério na coluna. Inclusive, esse vídeo de hoje ele é motivado por um comentário que eu recebi em um dos meus vídeos, onde a pessoa estava até meio contrariada comigo, dizendo que os exemplos que eu estava dando naquele vídeo eram de coisas muito leves e imagina como que poderia uma pessoa ter dores tão fortes como a que ela estava sentindo, sentada às vezes muito tempo no computador, fazendo alguma atividade mais estática. Então, nesse vídeo de hoje eu quero esclarecer 2 pontos muito importantes para que você entenda e para que você que em uma situação ou em outra, talvez você esteja ou talvez nas duas, tá? É importante que vocês compreendam que não é necessário um esforço intenso para você machucar a sua coluna. Isso é um equívoco pensar. De maneira geral, ao movimentar a nossa coluna, ao fazer atividades intensas no dia a dia, sejam atividades desportivas ou atividades profissionais, o nosso corpo ele responde se fortalecendo, ele responde dando condições para que no dia seguinte você esteja mais forte para realizar aquele trabalho, na semana seguinte você esteja mais forte para realizar aquele trabalho. Não é raro nós avaliarmos um paciente que tem a vida mais ativa e ele ter uma coluna muito forte, uma coluna muito estável. Por quê? Por conta justamente da prática diária de exercícios e de tarefas que demandam aquele esforço da coluna e ela responde se fortalecendo. Aqui nós precisamos entender uma coisa, não basta ter a coluna forte para poder você evitar problema de coluna. Existem alguns casos que mesmo numa coluna forte a pessoa vai desencadear problemas. Tá? Então, aqueles profissionais, por exemplo, da construção civil, aqueles profissionais que trabalham carregando cargas muito pesadas, claro, isso pode impactar na coluna, isso pode sim dar problemas graves, principalmente se a pessoa não tem uma evolução ou uma gradação à medida em que ela vai desenvolvendo, ela vai aumentando a carga. Muitas vezes ela vai chegar no trabalho e aquilo que tem para fazer é aquilo que ela vai fazer. Ela não se preparou para aquilo e ela tem que fazer. Sabe uma outra profissão em que isso é muito comum? Eu já tratei várias pessoas que sofrem com esse problema em função dos excessos de carga. Bombeiros. É uma profissão que eu tenho uma imensa admiração. São pessoas assim extremamente doadoras, empenhadas em ajudar, colocam o outro em primeiro lugar, mas é impressionante a rotina de trabalho deles. Enquanto eles ficam esperando uma ocorrência, esperando uma chamada, eles ficam, na maior parte das vezes, aguardando aquilo em um plantão. E onde eles ficam fazendo o quê? Eles ficam em posições, muitas vezes ruins, sentados de qualquer maneira, enquanto eles aguardam serem chamados ali para uma eventualidade, um acidente, onde eles vão sair de uma posição estática para uma posição de intenso esforço físico, estresse muito intenso, porque eles vão ter que socorrer uma vítima, eles vão ter que fazer uma transferência de peso muito grande. Outra coisa, enfermeiros, enfermeiras, são pessoas que se esforçam muito fisicamente, muitas vezes para fazer transferência de leito. Eu mesmo já trabalhei durante um tempo bom da minha carreira em UTI, e eu me lembro muito bem como eram os exercícios que a gente precisava fazer nos pacientes, e é algo que demanda fisicamente da gente. Entretanto, não é exatamente o esforço feito
exclusivamente que vai causar o problema na coluna. É o esforço feito junto com a falta do preparo para tal. Quando você tem já na sua vida uma tarefa que você tem que fazer muito clara, muito específica, você precisa pensar que você precisa se preparar para aquilo. Eventualmente, eu preciso realizar manobras nos meus pacientes, eu preciso realizar testes nos meus pacientes, e para realizar esses testes eu preciso estar com o meu corpo preparado, porque se eu não fizer isso, vai acabar acontecendo o que? Que eu vou fazer um esforço no corpo frio e eu posso me machucar. Então, qual é a síntese que eu quero que você entenda? Para que você não ache que o trabalho pesado é o único responsável de causar a lesão. Quando nós temos noção do trabalho que nós precisamos fazer, é muito importante que a gente faça um trabalho de força no nosso corpo para que a gente dê conta daquela atividade, para que a gente esteja preparado para fazer não só aquele nível de atividade, mas para que a gente esteja preparado para fazer um pouco além. Isso é o ideal, tá? Eu sei que a maioria das pessoas não se encontra nessa condição ideal e em função disso, muitas vezes a pessoa vai se machucar quando faz algum tipo de esforço que o corpo dela não estava preparado para tal. Somado a isso, ainda precisamos considerar um fator de extrema importância, que é um dos grandes responsáveis por causar problemas graves, por causar um acúmulo de fatores que vai levar a pessoa a ter aquela crise, que é o momento do descanso, o momento do intervalo, onde você não está trabalhando. Quais são as tarefas, quais são as atividades, quais são as posturas que você adota nesses intervalos. Então, por exemplo, se você trabalha de segunda a sexta e no final de semana você passa fazendo poucos movimentos, você passa em posturas não muito adequadas, a tendência é que na segunda-feira vai ser um dia que você vai estar mais dolorido, é um dia que você está mais predisposto a lesionar, é um dia que você está mais tendendo a criar algum tipo de lesão na sua musculatura, nas suas articulações. Segunda-feira é o dia que os meus pacientes mais reclamam, via de regra. Isso é algo que eu venho já durante muitos anos acompanhando e notando essas características. Então, cuide bem do momento do seu descanso, para que sim, seu corpo precisa descansar, precisa repousar, você precisa ter tempo para você assistir alguma coisa que você queira, para você ficar deitado se você quiser, mas também é importante que você entenda que o repouso em excesso, o descanso em excesso, vai fazer com que as suas articulações se estressem também. Por isso, essa condição de ficar parado tende a ser um fator muito sério para quem tem problema de coluna. O jeito que a gente senta, o jeito que a gente fica, acaba sim comprometendo, levando a um estiramento, levando a algumas lesões internas na coluna. E isso tem trazido, nos últimos anos, boa parte das pessoas ao consultório com problemas cada vez mais graves. De modo que, no fim das contas, nós percebemos que ficar parado, trabalhos que exijam, em tese, menos esforço, pode ser até mais prejudicial para a coluna do que aqueles trabalhos que envolvem levantar pesos e levantar cargas. Aonde quer que você esteja, se você preza pela saúde da sua coluna, você precisa ter alguns cuidados, como eu já expliquei em vários vídeos aqui no canal. Se você tem interesse de saber mais sobre esse assunto, veja a série Coluna Forte. E se você é uma pessoa que já tem uma força na sua coluna, que você já é forte, já trabalha com carga, já trabalha com peso,
comece também pela série que eu fiz aqui no canal, que se chama Coluna Flexível. Talvez seja isso que esteja faltando para melhorar a sua condição, para que você tenha uma melhora dos seus sintomas. E também deixo o convite para que você conheça o meu curso Hérnia de Disco Controlada. Independente se você tem ou não esse diagnóstico, independente se você tem ou não algum tipo de problema na sua coluna diagnosticado, você pode sim ser meu aluno e entender um pouco mais sobre como fazer para que você possa ter uma coluna mais saudável, para que você recupere a sua habilidade, possa voltar a fazer suas atividades físicas com tranquilidade. Agora eu quero pedir para você me contar aqui nos comentários qual é o seu caso. Você tem mais dor quando você está mais no seu trabalho sentado, ou se você é uma pessoa que trabalha mais no pesado e que por isso é ali que as suas dores mais aparecem? Conta aqui para mim nos comentários, que isso vai ser muito interessante para eu conhecer mais vocês e até poder trazer mais materiais para poder ajudar nessa melhora do quadro doloroso, ok? Então é isso, se você ainda não assinou o nosso canal, tá esperando o quê? Faça parte desse trabalho, dessa comunidade que está crescendo a cada dia. E eu também te encontro nas nossas lives toda segunda-feira às 20 horas. É sempre interessante, a gente trabalha bastante conteúdos para fortalecer aí essas bases da saúde da coluna e também interagir, responder algumas perguntas de vocês, ok? Então é isso, gente. Um abraço e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.